Se alguém estiver ligando Show. para o senhor, pode colocar lá no modo não perturbe. Nesse modo não perturbe, não vai te cortar quando estiver durante a live, viu, senador? Tá bom, tá bom. Ou, Vivendo e ou, aprendendo. ou, ou o modo Maravilha, avião, olha só. ó, ou o modo avião e liga o Wi-Fi só. Pronto. Isso. Isso É, Tá. funciona também. também. É uma Mas Mas, boa. vamos em mas frente. ninguém vai ligar, não. Porque se eu for É, mexer agora, aí cai tudo aqui. é. E Boa. aí, pessoal? Senador, Hum, sem mais delongas, eu tenho uma pergunta para te fazer, porque hum. assim, além dos descontos indevidos, tem também a questão do mensalão do INSS, né, onde parlamentares podem estar diretamente envolvidos, indicando cargos de pessoas para trabalhar ali dentro do INSS e que faziam essa ponte com as entidades para poder ali trazer mais pessoas, mais aposentados e pensionistas tendo seus descontos nos pagamentos. Como é que o senhor vê isso? Vai dar para investigar também essa parte? Nós vamos tentar, né? Nós vamos tentar, porque o governo Lula, embora esteja enfraquecido a cada dia, mas ainda está querendo sequestrar a CPMI, como ele fez na CPMI do dia 8 de janeiro, né? E como o próprio Omar Aziz, que dizem que vai ser o presidente, ele fez o jogo que não foi, no meu modo de entender, um jogo republicano, quando durante a CPI da Covid, que o objetivo era desgastar o então governo Bolsonaro, o Omar Aziz se reunia com o Lula simplesmente ia com o Renan Calheiros, com outros senadores e se reunia durante a CPI. Então, mostra realmente uma politicagem barata, fazendo palanque em cima de caixão, né, das pessoas que estavam naquele momento com muita aflição, perdendo familiares. Então, eles vão tentar de novo para bloquear investigação, mas a gente está com um time bom, viu? O novo partido que eu faço parte conseguiu aí uma representatividade grande dentro dessa comissão. Nós estamos montando uma equipe hoje mesmo. Estávamos conversando, montando uma equipe forte, técnica, para a gente fazer um enfrentamento. E enquanto a gente tem rede social, pelo menos expor essas pessoas por eventuais marmotas que eles possam pretender fazer. Então, me parece que essa questão da CPMI do INSS, o mensalão, o petrolão, é fichinha, viu? É fichinha pelo que está acontecendo aí, pelos números que chegam, pelo envolvimento de parlamentares, já saiu até nome de parlamentares, e pode ter certeza que nós vamos a fundo para descobrir toda a verdade sobre isso e proteger realmente o brasileiro dessa tramóia toda. É isso aí. Ana Paula Rocha, sua vez. Senador, boa noite, um prazer estar aqui, né, ouvindo o senhor. Senador, essa questão do envolvimento de parlamentares, né, isso já foi ventilado, chegou aí para o Supremo, esses nomes a princípio não foram revelados, mas a gente tem assim uma suspeita grande que muitos parlamentares mais à esquerda é que podem estar aí envolvidos, né? Obviamente a gente pode ter de outros grupos, mas é o mais razoável, né, o mais esperado, já que os sindicatos são historicamente apoiadores, fazem parte desses mesmos grupos, e nós tivemos um grande embate quando o presidente Bolsonaro fez aquela medida provisória e os senadores e deputados para dificultar, né, essas fraudes, senadores e deputados fizeram um trabalho aí para derrubar, e nós temos notícias de emendas em projetos de leis que eram redigidas dentro da própria CONTAG e assinadas por parlamentares. O senhor falou aí que já são citados nomes. O senhor pode falar quais nomes já foram citados ou ainda não é possível falar? Eu queria entender melhor em que momento a gente vai poder ter acesso a essas suspeitas de que parlamentares estão envolvidos e quem são eles. Olha, a própria grande mídia já falou de alguns nomes ligados ao PDT, né? Senador lá do Maranhão, O Everton deputados, Rocha.
Exatamente. E a gente tem aí as emendas já mostram um pouco follow. Dá para a gente dar seguir aí o rumo de quem é que pode estar envolvido com Seguir o relação a dinheiro, né? isso. Seguir o dinheiro, né? Seguir o dinheiro. E olha, por muito menos, o Diogo sabe disso, Ana Paula, por muito menos, na época da Lava Jato já tinha uma dúzia de pessoas presas com essas apreensões de carros importados que nós tivemos aí, dinheiro vivo, e ninguém é preso. Tu não acha estranho isso? É um negócio muito assim difícil de entender, sabe? O irmão do Lula, ora tá na investigação, ora tá sendo protegido, sabe? Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa mergulhar de forma responsável e pode ter certeza que, assim, eu tenho 6 anos e meio de Senado, já participei de 3 CPIs, né? Na verdade, 4, que uma eu participei no finalzinho, que foi CPI de Bet, de casa de aposta, essa coisa toda, e também a da CPMI do dia 8 de janeiro e a CPI da Covid, que o Brasil parou para assistir. Então a gente pegou um pouco de musculatura nisso para fazer um bom trabalho. Já posso dizer aqui em primeira mão para vocês que se for o Omar Aziz o candidato a presidente, mesmo tendo acordão com quem quer que seja, eu vou colocar meu nome, tá? Eu vou colocar meu nome para Boa. disputar, porque é brincadeira a ganhar por WO. Então, pelo menos para disputar e colocar argumentos, nós vamos fazer isso, porque a CPI tem que começar já com a firmeza. E nós vamos trabalhar com a equipe boa de especialistas na área para ver o que é que pode ser feito. Isso aí. Diogo Forjaz, sua vez. Na sequência, a gente já vai introduzir com a situação do Coronel Naime. Mariana está aqui conosco. Então, a audiência que está chegando, já chega, deixa o seu like, compartilha o link da nossa transmissão. Diogo, sua vez, manda sua pergunta aí para o senador Eduardo Girão. Senador Girão, bom revê-lo. Olha, sobre esse caso, o que me preocupa aí é o seguinte: essa investigação do INSS já estava ocorrendo fora do processo político. A CPMI me parece uma reação do processo político para ter parte nessas investigações. Quando surge o nome do irmão do Lula no sindicato, a percepção que eu tive é que era uma isca. E, ao que tudo indica, eu estava certo, porque ele já saiu do mapa, praticamente. E os sindicatos se dispuseram a fazer delação. Ora, não dá para imaginar que os sindicatos vão delatar a esquerda sem um propósito, ou que delatarão apenas a esquerda. Eu cheguei a ver alguns nomes cogitados para essa lista das delações e circulava ali partidos como o MDB, PP, não são exatamente de esquerda. Nesse sentido, um cara do PDT, um cara do PSB é um ótimo validador. Não, é isento. Tem gente da esquerda no meio. Minha maior preocupação com esse processo de agora é o avanço, eu vou bater nessa tecla sempre que possível, o avanço contra o processo político. Esse é que é o ponto que mais me preocupa. Porque aí a gente pode ter uma judicialização da política e com parte dos envolvidos realmente devendo. E aí como é que faz? Como é que separa o joio do trigo? Com uma imprensa dessa, com um processo jurídico desse? Eu não sei se o pessoal no Senado tem essa clareza, senador. Mas o que nós estamos vendo aqui são ameaças à luz do dia contra o processo político, anulação completa do artigo 53 e as proteções que vocês têm para lidar com isso. E esse negócio do INSS é mais um ponto, e não o único. Ele é mais um. Esses parâmetros, ele é muito maior do que os escândalos anteriores. Isso é um agravante nesse caso. Porque isso remonta à perspectiva de que o maior problema é a corrupção e o maior problema da corrupção está em quem opera o Estado. A gente sabe quem é. Então, o ponto que eu quero trazer de novo é esse. Há essa percepção nas lideranças políticas com que eu sou converso, eu sei que é um senador que, embora seja de direita, circula, fala com todo mundo, eles têm a percepção do risco que isto representa para o processo político. Não só esse caso do INSS, mas outros, inclusive. Esse caso do mensalão do INSS é mais um exemplo. Já tem sindicato denunciando, entendeu? Há essa percepção do risco para todos, e não uma coisa ideológica, segmentada. Tem essa visão já? Temos sim, Diogo, e a sua leitura está perfeita, né? Nós estamos vivendo um estado de exceção no Brasil, né? Então, e hoje é um dia muito emblemático, com a fala do Trump,
né, mostrando o que está acontecendo, o mundo está de olho. Eu não sei onde é que isso vai parar, para ser sincero. Eu só sei que eu tenho muita fé, muita esperança que vai dar tudo certo, sabe? Então, o que é que eu digo para você? O STF é quem manda e desmanda no Brasil. Na última CPI que eu participei, a das Bets, a Berenice cobria lá sempre. E olha que Sim. ponto chegou. Aquela Deolane, nós convocamos ela, né? E o STF disse, ó, não precisa ir não. Ou seja, um instrumento que é uma comissão parlamentar de inquérito foi completamente inviabilizado. O STF diz quem quer que vá, quem é que não quer. Mas assim, argumento esdrúxulo, você que é um jurista, uma coisa assim, sem pé nem cabeça, sabe? Então, quando começou a surgir o nome do Lula, de parlamentares, e tu sabe dos jantares que acontecem aqui em Brasília, né? Essa essa situação toda que a gente está vendo no Brasil, uma esculhambação, né? Um poder invadindo, e a politicagem, porque o tribunal hoje do STF é politicagem pura. Né? Você vê que eles querem colocar, não, somos o poder moderador. Né? Agora teve engarrafamento de jatinho no evento do Gilmar lá em Portugal. Então isso aqui é um tapa na cara um dia, um tapa na cara do outro. Até quando isso vai acontecer, essa humilhação do Congresso Nacional? Nós vamos lutar. Nós somos minoria. Até o ano que vem, nós somos minoria. Pode ter movimentações na rua que possam fazer os senadores se acordarem, até por interesse. Até por interesse no Esse é o meu voto. ponto. Até por interesse no voto. Isso pode acontecer, porque eu acho que a tampa da garrafa, o copo da água já está cheio, tá? Já está cheio. Se vier uma gotinha ali, pode derramar. E eu não tinha visto aqui a presença da Mariana. Mariana, um grande abraço, prazer revê-la. Tá? Minha solidariedade sempre, né? O que a gente está podendo fazer, a gente faz e vai dar tudo certo. Conta uma família injustiçada, mas que a verdade, você pode ter certeza que vai prevalecer e conte sempre com o nosso gabinete. Obrigada. Senador, Bom, então, quero agradecer. posso dizer, dá para extrair disso aí que o senhor falou, então, que em causa própria, olhando para o centro, a direita a gente sabe como é, olhando para o centro, que é quem vai decidir a parada. Em causa própria, impeachment deixou de ser palavrão. Dá para dizer, ou não? Sim, eu já vejo nos corredores, já percebo que tem movimentos nesse sentido. Ainda está tímido, tá, Diogo? Já era para estar com todos esses. Até porque os senadores estavam lá do Centrão, no Gilmar Palusa. Você viu, figuras importantes, presidentes de partido. Eles não têm nem vergonha, né? E eu aproveito a audiência que é altíssima aqui para dizer que essa turma amanhã, essa turma do Centrão, quer aprovar liberação de bingo e cassino. Não basta a tragédia das bets. Amanhã está na pauta. O brasileiro não tem noção do que é que o Senado está fazendo em termos de interesse próprio de pessoas ali, de grupos poderosos. Né? Então, nem resolveu o problema das bets, que está aí causando endividamento em massa, o esgarçamento do tecido social, famílias destruídas, casamento destruído, pessoas. Eu nunca tinha visto atentado contra a própria vida familiar acontecendo quase que semanalmente no Brasil. Né? Então, eles querem aproveitar o momento de dispersão e colocar isso na cara de pau amanhã. Então, que a sociedade possa se manifestar, né? Não gera emprego, não gera renda. Isso eu estudo há 20 anos, eu sei que é tema para outro programa, mas que a gente possa. Eu sou do livre mercado, tá? E olha que eu sou do livre mercado de direita, mas as externalidades negativas são tão grandes desse projeto que tem o DNA de grupo da Espanha, feito sob medida, né? E eu espero que os senadores tenham bom senso amanhã, com a pressãozinha educada de você que está nos assistindo, mandando mensagem para o senador hoje, amanhã, tá? Para que possa votar contra. Vai ser voto a voto. Vai ser igual aquela vergonha dos deputados, só que dessa vez nós vamos ganhar. Lembra do aumento de deputados, que foi por um voto? O Davi Alcolumbre teve que descer da presidência para votar. Amanhã ele pode até tentar fazer isso,
mas a nossa margem está um pouquinho maior porque a sociedade está reagindo contra o crime organizado. Porque quem está esperando de boca aberta essa aprovação amanhã é o crime organizado do Brasil, que nunca lavou tanto dinheiro, nunca aumentou tanto seus lucros com as bets, foi a própria mídia tradicional que mostrou nos jornais do Brasil inteiro, e a gente espera vencer essa batalha para o Brasil amanhã. Excelente. Senador Eduardo Girão, muito obrigada pela presença. Portas sempre abertas aqui no Raio X da Política. Oi, Mariana. Posso fazer uma pergunta para o senador? Claro, fica à vontade. Senador, primeiro, muito obrigada pelo carinho de sempre, pelo apoio. Muita gratidão. No momento que poucos se posicionaram, o senhor se posicionou, né? Ali no momento que as pessoas ainda estavam tímidas, né? Sem coragem. Não consigo entender o porquê disso, naquele momento do dia 8 de janeiro, o porquê que demorou tanto o Congresso se mobilizar, enquanto tinha pessoas presas há meses e as pessoas não se mobilizavam, né? E aí, puxando um gancho que você disse ali sobre a CPMI do Covid, e depois veio outras, e sempre a mesma estratégia. Eu percebo que quando as investigações avançam e vai chegando próximo aos verdadeiros culpados, eles tiram foco, né? Essa é uma estratégia antiga e que foi assim no 8 de janeiro, que eles precisavam colocar o holofote em cima de inocentes, e na CPMI do Covid foi a mesma coisa, quando chegou ali aos respiradores, ao consórcio, né? Eles desviaram novamente o foco, criando narrativas para que as pessoas acreditassem que aquilo não era o motivo principal. Então, eu tenho um receio de toda a CPI que começa exatamente porque eles... Das bets parece que também foi desse jeito, né, senador? Que quando também estava ali aproximando dos verdadeiros, aí desviava a atenção para outros assuntos e outras narrativas. Então, é uma estratégia antiga e que nos dá medo, nos causa temor, porque realmente não querem, o que a gente percebe aqui do outro lado, é que não querem chegar nos verdadeiros culpados. Eles precisam criar narrativas para que coloque ali, escolham os bodes expiatórios, né? O caso do Naime foi exatamente isso que aconteceu, precisavam escolher outros nomes para tirar o foco dos verdadeiros culpados. Senador, acho que congelou, perdemos, né, a conexão. Congelou, gente. Ai, que que pena. Daqui a pouquinho, se der, ele volta, mas eu acho que ele